Vou abrir uma empresa, vou formalizar um negócio. O que eu devo fazer? Existem diversos passos que nós temos que tomar para abrir um negócio e, dentre eles, nós temos que escolher o regime de tributação, o porte da empresa e o tipo de empresa. Comumente, nós confundimos esses três e fazemos uma bagunça na hora de abrir a nossa empresa e acabamos nos batendo muito mais até compreender. Então, vamos desmistificar um pouco aqui. Hoje a gente vai falar dos tipos de empresa, tá? Que é diferente de regime de tributação e diferente de porte de empresa. E apesar de existirem, diversos tipos, diversas naturezas jurídicas, a gente vai conversar sobre as principais, que são elas: microempreendedor individual, o empresário individual de responsabilidade limitada, a sociedade limitada unipessoal, a sociedade simples, sociedade limitada e sociedade anônima. Qual que é a melhor para minha empresa? Bom, a gente vai conversar um pouco, mas o que eu gosto de aconselhar e puxar para o lado da minha profissão, chama um contador. Essa é a pessoa com maior conhecimento na área para te aconselhar, que vai sentar contigo, vai compreender a atividade que você vai ter no teu negócio e vai aconselhar o teu tipo de empresa, teu regime de tributação e o teu porte. O que vai fazer mais sentido no teu planejamento para o teu negócio. Bom, eu trouxe aqui o Eireli, por quê? Porque o Eireli ainda existe. Ele está entrando num processo de extinção, nós não abrimos mais empresas Eireli no Brasil hoje, mas ainda existem empresas Eireli. O que acontece, Sou Eireli, meu Deus, o que eu faço então? Quando você tiver uma alteração contratual, quando fizer alguma mudança no teu contrato, vai ser pedido que você mude o tipo de empresa e provavelmente você vai migrar aí para uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal. Tá. Quando eu vou abrir um negócio, tem outra pergunta que eu preciso responder antes ainda de decidir o tipo de empresa que eu vou ter. Eu vou abrir essa empresa sozinho ou eu vou ter um sócio? Se eu for abrir a minha empresa sozinho, eu posso ser um MEI, um EI, um Eireli ou um SLU, O Eireli lá quando eu optava anteriormente, hoje em dia não dá mais. Se eu quiser abrir com pelo menos um sócio, eu tenho que optar entre a sociedade simples, a limitada e a sociedade anônima. Bom, vamos ver as diferenças, A maioria das pessoas inicia como um MEI e é o aconselhado. Quando você está começando uma atividade, comece a formalizá-la, comece a agir a partir do MEI, desde que a tua atividade, o teu KNAI, seja permitido para o MEI. O MEI é um tipo especial de regime de tributação, ele tem um tipo específico de porte, ele é um caso à parte dentro da nossa legislação, dentro dos nossos tipos também. O MEI é especial, é um caso especial que veio para formalizar quem trabalhava de forma informal, E o MEI tem prós e o MEI tem contras, como todos os tipos de empresas. Os prós no MEI, Se eu vou ser um MEI, eu tenho facilidade de abertura do meu CNPJ, então eu consigo fazer isso pela internet. Eu não preciso de um contador acompanhando ou abrindo o meu negócio, ele é bem mais simples. O imposto é baixo e é um valor fixo, então assim, isso facilita até o meu planejamento tributário, porque conforme a atividade que eu tiver, eu sei que vai fixo um valor que eu tenho que pagar até o dia 20 todo mês numa guia. Então, geralmente ele varia ali entre R$ 56 e R$ 62. Vai depender do teu tipo de atividade. O regime de tributação do MEI é o especial. Como eu disse, o MEI ele é todo especial. O regime dele é só dele, que é o CIMEI, que é uma parte, é um regime dentro do Simples Nacional que veio para atender o MEI. A guia que eu falei que a gente paga os impostos é a DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, eu faço essa guia, Eu vou ter essa guia emitida, eu consigo tirar ela num aplicativo que existe do microempreendedor individual e eu tenho ali um acompanhamento, eu consigo pegar essa guia e pagar ela o valor fixo todo mês.
Outro ponto sobre o MEI. O MEI não tem obrigação de emitir nota fiscal para pessoas físicas, somente para pessoas jurídicas. Eu não preciso emitir certificado digital, licença ou alvará na abertura do meu CNPJ. Além de que eu não preciso ter uma conta corrente de pessoa jurídica para atuar como MEI. Claro, não é aconselhado que faça isso, né? Misturar demais ali as tuas finanças pessoais com a do teu negócio pode te dar um descontrole financeiro e você não saber quanto que você está lucrando, né? Você não vai saber os teus custos, não é que não vai saber, fica mais difícil de controlar. Então, o indicado é você abrir aí uma conta de pessoa jurídica e o CNPJ te dá benefícios com alguns bancos, até de taxas bem melhores do que para pessoa física. Mas quais os contras que eu tenho dentro do MEI? Eu tenho restrição de atividade, então não é toda atividade que pode ser MEI. Eu tenho que pegar uma lista, eu posso digitar ali no Google, lista de atividades ou lista de quinais que podem ou não ser MEI, né? Que o MEI abrange. E eu vou ter toda essa lista de atividades, se eu posso ou não. Consigo procurar ali dentro se eu posso ou não ser MEI. Outro probleminha que nós temos, né, dentro do microempreendedor individual é o faturamento anual, que não pode passar de 81 mil. Se passar de 81 mil, eu sou desenquadrado do MEI e preciso optar por outro tipo de empresa, né? Isso está em trâmite já, uma nova lei, para subir para 130 mil este ano, mas ainda não foi aprovado. Outro ponto, né, considerando os 81 mil de faturamento anual exigido agora, se eu abrir uma empresa em outubro, o meu faturamento, para eu não desenquadrar do MEI, tem que ser de 6.750 proporcional a cada mês que a minha empresa está aberta. Então, se eu abrir em outubro, eu posso ter 6.750 vezes 3 de faturamento naquele ano de abertura. A responsabilidade social é ilimitada. Deixa eu explicar o que é uma responsabilidade social limitada e ilimitada. A limitada, ela vai garantir que os meus problemas, né, que eu, empreendedor, responda aos problemas da empresa somente com o capital que eu aportei dentro da empresa. Na ilimitada, não. Os meus bens pessoais respondem pelos problemas jurídicos que a empresa tiver. Então, por exemplo, estou com uma dívida lá com o fornecedor, entrou em processo jurídico, eles podem exigir que o meu patrimônio pessoal responda com as dívidas da empresa. Outro ponto, né, e que também está em trâmite aqui, é o número de funcionários, de colaboradores. Eu só posso ter um funcionário hoje no microempreendedor individual. Porém, está tramitando na mesma lei de aumento de faturamento que eu possa ter 2 funcionários colaboradores. Foi criada, né, esse tipo jurídico aí, esse tipo especial em 2009, para trazer aqueles profissionais que não estavam formalizados, estavam no informal, para o formal. Além do MEI, né, existem outros 2 tipos para quem quer ser empresário individual. Individual sozinho, né? Existe o empresário individual em si e o empresário individual de responsabilidade limitada, que é o ERELI. Ambos os 2 têm em comum que são bem mais burocráticos do que o MEI para abrir e para manter. Eles precisam de um contador que acompanhe o negócio, ou seja, né, fazendo a contabilidade dessas empresas. O teto de faturamento, tanto do EI quanto do EIRELI, é definido a partir do porte e regime que essa empresa optar, né? O meu teto de faturamento é conforme esse porte. Eu posso ser uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa. Eu sou obrigada a emitir nota fiscal tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Tenho a obrigação de ter uma conta corrente de pessoa jurídica para manter essas 2 empresas e tenho que ter certificado digital, licença e alvará na abertura do CNPJ.
Quais as diferenças, né? Porque aquilo ali é o que eu acabei de citar, são os que eles têm em comum. Quais as diferenças entre o EI e o EIRELI? O EI, o empresário individual, ele tem restrição de atividades, assim como o MEI. Então, você também consegue pesquisar aí no Google, jogar ali as atividades restritas ou permitidas para o empresário individual, que vai aparecer para você. E o empresário individual, assim como o MEI, ele tem responsabilidade limitada e limitada, tá? Responsabilidade social e limitada. Teus bens, né, o teu patrimônio responde aos problemas da empresa. A diferença com o EIRELI é que, para que você abra um EIRELI, né, que ela tem a responsabilidade limitada, aqui assim, todos os problemas da empresa são limitados ao capital que você aportou dentro da empresa, salvo casos em que é provado imprudências, que é provado que você fez uma mistura de patrimônios, né, da PJ para PF. Mas, considerando aqui a responsabilidade limitada, para que eu abra uma EIRELI, e aí isso é uma segurança jurídica criada, eu tenho que aportar dentro da empresa 100 salários mínimos. Então, hoje o salário mínimo está 1.302, eu tenho que fazer isso vezes 100 para que tivesse a abertura dessa EIRELI. Óbvio que cada ano mudou, então era conforme o ano. Hoje a gente não abre mais EIRELI, mas se pudéssemos abrir, seria 1.302 vezes 100 para poder abrir uma EIRELI. E aí esse valor seria uma forma de segurança, né, para possíveis problemas jurídicos aí. Lembrando que a EIRELI está entrando em extinção, a gente não abre mais EIRELI. Quem teve problemas aí, quem teve que alterar algo no contrato, que tinha uma EIRELI, vai ser solicitado que mude o tipo de empresa. E aí aparece esta nova, em 2019, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, a SLU. Veio para facilitar a vida do empreendedor também, assim como o MEI. O teto de faturamento da SLU é conforme o porte. Ela pode ser uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa. A responsabilidade social dela é limitada. A diferença dela para a EIRELI é que você não precisa aportar sem salários mínimos. Você abre a empresa com responsabilidade limitada sem ter que fazer esse desembolso grande de dinheiro. Os contras dela são muito semelhantes aos das outras empresas, dos outros tipos de empresas que nós vimos agora há pouco. Ela é mais burocrática, precisa de acompanhamento de um contador, é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física e pessoa jurídica, tem certificado digital, licença e alvará ou alvará na abertura do CNPJ e tem obrigatoriedade de conta corrente de pessoa jurídica. Essas quatro, a SLU, a EIRELI, o empresário individual e o MEI, são tipos jurídicos para quem quer abrir uma empresa sozinho, não vai ter sócio. E se eu tiver sócio, qual o tipo de empresa que eu tenho que optar? Eu tenho 3 tipos, né, basicamente, que é a sociedade simples, a limitada e a anônima. São ambas em comum, né? O que elas têm em comum? Mais burocracia, precisam de acompanhamento de contador. Então, assim, o único tipo jurídico que não precisa de acompanhamento de contador é o MEI, que não tem essa obrigação. O teto de faturamento é definido conforme o porte, é obrigado a emitir nota fiscal para PJ e PF, tem a obrigatoriedade de ter a conta corrente de pessoa jurídica, né? Isso é muito parecido com algumas anteriores que nós vimos. Quais as semelhanças e diferenças entre elas? A sociedade simples tem a responsabilidade social ilimitada. É a única sociedade onde a responsabilidade social é ilimitada em relação às outras aqui. A sociedade limitada, como já diz o nome, é limitada e a anônima também é limitada. Qual que é a diferença, né? A sociedade simples e a limitada, elas têm o capital por cotas. Então, assim, quando eu estou numa sociedade limitada, por exemplo, que é o segundo modelo aqui, e a minha responsabilidade social é limitada, ou seja, ela é limitada ao capital de cotas, né, a quantidade de cotas que eu tenho dentro dessa empresa. No caso da sociedade anônima, que é a SA, como ela é limitada também, ele é limitado ao capital de ações,
porque a SA ela segue a participação por ações diferente das demais sociedades que são por cotas. Também, a sociedade simples e a sociedade limitada, elas são regidas por contrato social, enquanto a SA é regida por estatuto. As atividades, né, destinadas a essa sociedade, a esses modelos de sociedade, são intelectual para a sociedade limitada ou para a sociedade simples, então aí um grupo de médicos, um grupo de advogados que querem fazer uma sociedade, eles optam por esses intelectuais. E quem quer ter uma atividade empresarial, por exemplo, uma fábrica, né, ela vai optar pela sociedade anônima. A sociedade anônima, ela é regida pela lei das SA. Com certeza, vocês já ouviram falar da lei das SA em algum momento que pesquisou jurídico, né? Por quê? Porque ela rege não só as SA. Existem os outros modelos jurídicos, tem muitas partes que são regidos também pela lei das SA, que é a Lei 6.404 de 1976. Então, é bem comum ouvir falar dessa lei. Nós que estamos abrindo um negócio, até interessante quando a gente vê que quando a gente está abrindo, a gente lê lá, segundo a Lei 6.404, é a lei das SA. É um ponto que eu trago aqui de curiosidade para vocês. A sociedade anônima, ela pode ser uma companhia ou uma SA. Então, quando eu vou fazer o nome da empresa, eu tenho que pôr lá, Companhia Agrícola XLVD. Ou vai ser Agrícola XLVD SA. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pôr ou companhia na frente ou SA no final. Além de que, se eu falo em sociedade anônima, as pessoas geralmente pensam, né? A gente comumente relaciona a Bolsa de Valores, a negociações de ações na Bolsa de Valores, na Bovespa, principalmente que é a nossa bolsa aqui. Porém, não é obrigada que eu tenha uma SA e ela negocie por dentro da bolsa. Eu posso ter uma SA de capital fechado, e aí eu só vou vender ações para quem eu quiser vender, não é aberto, é capital fechado. Mas se eu quiser ter capital aberto, eu vou fazer as negociações da minha empresa, né, das minhas ações, dentro da Bolsa de Valores. As principais diferenças, né, entre os tipos societários são esses, e eu vou trazer nas próximas aulas para vocês o regime de tributação e o porte de empresas. Dúvidas nós tiramos na aula que vem. Até mais!